Com muita alegria a gente começa a nossa aula sobre o quinto mandamento da lei de Deus. Acompanhando pelo plano de aula, vocês reconhecem que não matarás significa, basicamente, o respeito absoluto pelo dom mais precioso de Deus, sem o qual nada mais poderíamos ter. Não teríamos nem família, nem propriedade, nem trabalho, nem vida social, nem vida econômica, nem justiça nas relações, nem verdade, nem mentira, porque não haveria o princípio básico da vida, que é a existência. Portanto, esse mandamento, não matarás, condena basicamente todas as formas de violação da vida. A principal delas é o homicídio. Se vocês lembram, a segunda geração de seres humanos, depois de Adão e Eva, vieram Caim e Abel. E Caim matou Abel. Exatamente porque se sentiu, de algum modo, dono da vida dele. E só Deus é dono da vida de cada um de nós. Porque Deus é o seu autor. Só Ele pode decidir quando nós morremos. Porque Ele é que decidiu quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Por isso, o não matarás é uma proteção da nossa vida na terra. Porque cada vida na terra é desejada por Deus. Não existe vida indesejada. Algumas pessoas dizem assim, esse filho não foi desejado. Pode não ter sido desejado pelos pais, mas é desejado por Deus, senão Ele não teria permitido que aquela vida surgisse daquele ato conjugal. Então a gente pode formular esse mandamento não matarás com base no direito absoluto que todos nós temos de nascer e de continuar vivo. E a igreja formula o direito à vida como desde a concepção até a morte natural. Isso porque, como a gente vai ver, há um grande debate sobre o aborto e a eutanásia. E a igreja sempre se posicionou contrária a essas violações do direito à vida antes do nascimento, no caso do aborto, e antes da sua morte natural, no caso da eutanásia. 1.3. O respeito pela sacralidade da vida vai muito além da proibição simplesmente de matar e exige a promoção positiva da vida, da dignidade, da justiça, da saúde, da paz e da misericórdia. Então não é só uma dimensão liberal de deixar os outros viverem e não se intrometer na vida deles. Ao contrário, é promover ativamente a saúde e a boa vida de todos, tanto mais quanto possível. E por isso, esse mandamento está diretamente ligado à justiça nas relações sociais. Não é só simplesmente não matar, mas é também cuidar da vida. Por isso que o Estado, por exemplo, promove o direito ao tratamento pré-natal. Então, quando uma mulher está grávida, ela se socorre do tratamento médico de prevenção das doenças que o bebezinho no ventre pode vir a ter, protegendo a vida e a saúde do seu filho desde a sua concepção no ventre. Por isso que é tão contraditório o suposto direito ao aborto que vai atentar contra a vida de um inocente. Amar ao próximo como a si mesmo inclui cuidar de sua vida e também da nossa. Ora, quando eu cuido da minha vida, quando eu cuido da minha saúde, eu estou cuidando também do bem comum. Se eu não tivesse, por exemplo, agora, bem disposto, descansado, alimentado, dormido, eu não poderia dar esta aula. E cada um de vocês também tem as suas funções sociais, que exigem um cuidado com a própria vida. Então, a dimensão aqui é muito mais profunda do que a ideologia liberal nos ensina, que cada um por si e Deus por todos. Isso é um ditado que nem faz sentido na mentalidade cristã. Ou esse ditado que a gente diz, eu não sou irmão de ninguém, não devo nada a ninguém, não é meu irmão. Claro que é seu irmão. Quando a gente diz assim, não é meu irmão, não devo nada a ninguém, a gente está indo diretamente contra a Bíblia e a gente está reproduzindo o que Caim disse. Quando Caim mata Abel, Deus lhe faz uma pergunta muito irônica. Né? Cadê o irmão que eu te dei? Onde está? Como se Deus não soubesse, como se Deus não soubesse tudo o que acontece. Ele está testando Caim.
E Caim responde de forma muito petulante: por acaso eu sou vigia do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Claro que é. Óbvio que é, tanto quanto ele é responsável por ti. Essa é a relação de irmãos, um cuida do outro, uma mão lava a outra, né? Hoje eu estou doente, você cuida de mim, amanhã você está doente, eu cuido de você. Porque a pessoa sabe disso, a pessoa sã do ponto de vista moral. Essa é a base da relação de família. É um cuidado recíproco e mútuo, não um cuidado econômico. Olha, eu cuidei de ti 2 semanas, agora tu vai cuidar de mim 2 semanas e a gente vai controlando para ver quem perdoa mais. Eu te perdoei 5 vezes, tens que me perdoar pelo menos 5 e depois a gente fica... Não, os dois perdoam 70 vezes 7, um ao outro. O nome disso é amor. Então o que a gente está vendo é que essa segunda tábua dos mandamentos, começando por honrar pai e mãe e agora não matar, são consequências do primeiro mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que nos leva a ter cuidado com as palavras que nós empregamos para nos referir a Ele. O segundo mandamento, que é guardar o seu nome, proteger o seu nome, que é sagrado, que é santo, que é protegido. E também ter um tempo dedicado a Ele. E a gente viu na aula do terceiro mandamento, que é guardar o domingo e dias de festa, na formulação catequética. E a gente viu que a gente tem que ter um domingo todos os dias, porque a gente pode ir à missa todos os dias, a gente pode ter um tempo de oração todos os dias. Nas 24 horas de cada dia, a gente pode ter um momento, ou vários momentos, dedicados a Deus. Para lembrar quem nós somos. Nós não somos animais presos na horizontalidade do tempo, da semana laboral, mas nós somos seres transcendentes com alma imortal, que subordinamos o valor de tudo na terra a Deus. E por isso nós precisamos de um tempo dedicado a Ele, na semana e todos os dias. E aí o quarto mandamento nos faz honrar a Deus pelos nossos genitores. Honrar pai e mãe. E eu comecei a falar do plano de Deus para a família e essa trindade na terra, que é a geração da vida a partir do casal. Marido e mulher que se tornam pai e mãe pelo ato conjugal, gerando a vida. E a gente viu o quanto esse mandamento é importante para entender a hierarquia social e a hierarquia com Deus, que é pai. E vamos voltar a falar dele quando falarmos do sexto mandamento e do nono mandamento, que é não pecar contra a castidade e não cobiçar a mulher do próximo. Portanto, não matarás, da mesma forma, é respeitar a Deus. E matar é se rebelar contra Deus. E vejam que o pecado original de Caim, desde Adão e Eva, mas chegando e alcançando Caim, vai até Lameque, que é uma figura impressionante da descendência de Caim. A descendência de Caim, logo nos capítulos seguintes do livro de Gênesis, é uma descendência ambígua. Por quê? Porque é a descendência que gera a civilização. Os filhos de Caim, e filhos na Bíblia, assim como o pai, não é só filho, mas neto, bisneto, tataraneto e toda a geração. Então, Abraão é nosso pai. Não quer dizer, obviamente, que nós sejamos filhos de Abraão do ponto de vista direto. Mas somos filhos de Abraão na fé, inclusive. E somos filhos de Davi também, porque somos filhos de Cristo nesse sentido. Os filhos de Caim, eles geram a civilização, que é um mandamento explícito de Deus. Deus fala, dominar toda criatura, e nomeá-la, e classificá-la. Eu já expliquei que isso é a ciência e a técnica. Então a gente não é passivo em relação à natureza, a gente é ativo em relação à natureza e dominador da natureza, cuidando e tutelando esse bem para servir a humanidade como um todo e usar as nossas potências intelectuais e morais. Por isso, a descendência de Caim gera a cidade, a música, o ferro, que são instrumentos úteis e poéticos, mas também mortíferos. A grande ambiguidade da civilização está na palavra fármacon. Na farmácia ou drogaria, nós podemos salvar vidas ou matá-las. Eu tenho um modo de envenenar vocês com um remédio. Você pode se matar com um remédio, você pode matar alguém com um remédio. Porque o remédio, a droga é ambígua, ela cura e ela mata. E na dose certa ela cura, na dose errada ela mata. Então o fármaco é o conhecimento que nós temos da natureza, a manipulação química, farmacológica da natureza para o bem, para a saúde. Mas nós também podemos usá-la para o mal. As câmeras de gás, por exemplo, que Hitler usou no nazismo, são altamente tecnológicas.
ele concebeu a maneira mais barata, mais rápida, mais imediata para matar a maior quantidade de gente com o menos tempo possível. Isso é uma coisa demoníaca. Vamos pensar aqui como nós vamos matar e não vamos ter problema de enterrar, porque a gente incinera, fica só cinza, e é mais rápido, e a gente vai... É em fábrica, é industrial. É baseado no custo-benefício. Como a gente constrói mais carro mais rapidamente para ficar mais barato. Essa é a mesma lógica. E aí, esse descendente de Caim, surge uma figura curiosa, que é o Lameque. É muito importante esse personagem na Escritura, descendente de Caim. Porque Lameque tem 2 mulheres, o que é contra o mandamento de sereis uma só carne. Não dá para ser uma só carne com 2 mulheres. Então ele peca por luxúria, pela cobiça, que vai ser uma constante na Escritura, sobretudo no Antigo Testamento. A cobiça que gera estupro e que gera violência, né? E além disso, ele mata um homem por uma ferida e uma criança por uma contusão. Ele é um assassino. Além de luxurioso, este Lameque, ele tem o sangue de Caim. Então, a violência na Bíblia é uma constante, de modo que quando Deus revela os 10 mandamentos, muito depois dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, José, os seus irmãos, né? Judá, de quem virá o Salvador, Deus pede a Moisés que... Lembram que Moisés mata um homem também, querendo promover a justiça. Moisés mata um egípcio que tinha violentado um judeu. Ele sente as dores, ele é compassivo com os judeus, mas ele é, ao mesmo tempo, irascível a ponto de matar um egípcio. Por isso que ele é perseguido. E desde o Código de Hammurabi, quem mata morre. E o Código de Hammurabi era curioso, porque se eu mato o seu filho, não é que eu vá morrer, você vai ter o direito de matar o meu filho. Eu vou ter a dor que eu infundi em você, mas o meu filho é completamente inocente. Não havia o princípio bem moderno da individuação da pena. A pena não passa do criminoso. O seu irmão não pode pagar pela sua pena, o seu filho não pode pagar, pelo seu crime. Mas havia essa compreensão. Aqui no plano de aula a gente tem o item 2. A vida humana é sagrada desde a sua origem e supõe a ação criadora de Deus e permanece sempre numa relação especial com o Criador. O que significa isso? O Criador de tudo é Deus, mas ele se vale de intermediários. Lá na teologia tem uma distinção entre causa primeira e causas segundas. A causa primeira é a origem de tudo, que governa e preside tudo. As causas segundas são as causas intermediárias que o próprio Deus criou para contribuir com a sua criação. Ou seja, pai e mãe são responsáveis pela vida, são a origem imediata da vida. Mas, para ser preciso, eles são responsáveis pela vida na carne. Porque nenhum ser humano é capaz de criar uma alma imortal. Como eu poderia, com a minha esposa, criar uma alma imortal? Eu precisaria de uma potência imortal, que eu não tenho. Porque eu sou criatura, eu não sou criador com C maiúsculo. No entanto, o ato conjugal é criador, porque cria na carne. A vida na carne surge com o ato conjugal. Mas naquele momento, simultaneamente, surge também uma alma. Por isso que é um grande mistério a origem da vida. A origem da vida é um grande mistério que a ciência nunca vai esgotar. O que a ciência consegue alcançar? A união dos gametas, a formação de um embrião e as fases do embrião. Isso tudo a ciência consegue saber quantos dias, quantas horas, como funciona do ponto de vista genético a origem da vida. Mas o que não se consegue entender é o Vitor, a Laíse, a Maria e a subjetividade de cada vida, que tem, como a gente lê no livro do Apocalipse, os dias contados, que tem um tempo para cumprir. E o homem não pode interromper esse ciclo. Muito paradoxalmente, mesmo quem morre por culpa de alguém, morre com o consentimento de Deus, que tinha marcado esse horário e esse dia. Mesmo que não fosse da vontade de Deus que ninguém morresse, ou que alguém morresse assassinado. Mas Deus continua com o domínio sobre a vida, mesmo tendo dado ao homem o poder de acabar com ela.
O homicídio direto e voluntário, nós lemos aqui no item 2.3, é gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e à santidade do Criador. Todos os pecados mortais são ofensas diretas a Deus. Não é só a pessoa que eu mato ou a família dela que eu afronto a Deus. O homicídio é uma revolta contra Deus. O adultério é uma revolta contra Deus. Não guardar o domingo, o sábado, é uma revolta contra Deus. Não amar a Deus sobre todas as coisas é uma revolta. Por isso que a parábola do filho pródigo é tão eloquente. Olha, me dá o que me cabe na minha herança. Eu não quero mais saber de ti. A gente pode dizer para Deus, olha, Deus, tu já me deste aqui a vida, tu me deste a inteligência, tu me deste pai e mãe, tu me deste várias oportunidades, agora eu quero ser autônomo. Vou abandonar os meus pais, vou abandonar a igreja, vou abandonar Deus e vou fazer as coisas com o meu caminho. E Deus dá. Acontece que a consequência é, simbolicamente, comer bolotas de porco. É andar na lama, é se degradar, é se degenerar. Quanto mais afastado de Deus, mais afastado da humanidade. Menos digno eu sou e menos digno eu considero os outros. Por isso que para o homicida, ele arrisca a sua vida assassinando. Tanto faz. Porque ele pode até se matar depois de matar alguém. Porque a vida dele não é tão digna, a vida dos outros tampouco. Porque a vida não é grave. Porque ele não tem contato com Deus que confere dignidade, gravidade à vida. E profundidade à vida. 2.4. Jesus ensina também que o ódio, a cólera e a vingança são ofensivos à caridade e ao espírito do mandamento. Vocês lembram muito bem que os 10 mandamentos têm uma complementação necessária numa legislação promulgada numa montanha também. Quando Jesus sobe a montanha, isso sobretudo no Evangelho de São Mateus, é o primeiro ato público de Jesus. No Evangelho de São Mateus nós temos o começo com a genealogia, 3 grupos de 14 pessoas, que vai de Abraão até José, né, passando por Davi no centro dessa genealogia. Depois a gente tem o precursor, o Batista, o anúncio a São José, o Natal, o nascimento de Jesus, depois o Batista, precursor, o batismo de Jesus, e depois, no capítulo 5, começa o ministério público. E esse ministério público começa subindo a montanha, porque ele é o novo Moisés. Assim como Moisés subiu a montanha do Sinai para encontrar o nome de Deus e receber de Deus a sua vocação, e depois, com o povo libertado, ele cumpre a sua vocação é libertar o povo do Egito. Por quê? Porque o faraó matava os primogênitos, porque o faraó matava os escravos sem nenhuma preocupação, tanto quanto tentou matá-lo, mas ele foi tirado das águas. Moisés é um nome egípcio que significa tirado das águas, porque a sua mãe decidiu colocá-lo numa pequena arca no rio Nilo, e a sua irmã o acompanhou à espreita. E quando a filha do faraó o encontrou, a sua irmã disse, olha, tem alguém que você precisa de amamentá-lo, né? Não tinha NAM na época, não tinha Pediasure, leite, então precisava encontrar uma mama de leite. E ela falou, olha, eu tenho uma, eu conheço uma, que era a própria mãe dele. E Moisés então se torna príncipe do Egito. E vê que a vida era desvalorizada por completo no Egito, porque era explorada e porque era descartada. E ele vai libertar o povo do Egito. E uma vez que ele liberta o povo judeu do Egito, ele recebe de Deus os mandamentos no Sinai, que são esses mandamentos que nós estamos vendo. Então, Jesus complementa esses mandamentos, os interiorizando, os psicologizando. Ele diz, tudo começa no coração do homem. Homicídios, adultérios, iras, desavenças, brigas, rixas, fofocas, tudo começa no coração do homem. Se você quer impedir o ato exterior, você deve impedir a causa interior. Como é que eu impeço? A gente vai já ver no próximo mandamento, a cobiça, impedindo o olhar. Ouviste o que vos foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, não olheis.
Porque quem não olha, não deseja. Quem não deseja, não adultera. Quem adultera, desejou. Quem desejou, olhou. O mecanismo está desde o primeiro livro do Gênesis. Eva vê o fruto. O fruto lhe apetece. O fruto é gostoso. Ela deseja o fruto. Ela toma o fruto e come. Ela não come de repente. Comer é o quarto verbo. Depois de olhar, gostar, tomar e comer. Se você não quer comer, nem olhe. Porque você não vai nem gostar e nem tomar. Quando Davi adultera com Betsabeia, esse mecanismo, e a linguagem bíblica é muito didática, que ele olha, gosta, chama e toma. A diferença é que não dá para pegar, tem que chamar. Mas ele olha e gosta. Manda chamar. E depois consuma o adultério. Então Jesus, que sabe muito bem de tudo isso, diz, ouviste que vos foi dito, não matareis, eu porém vos digo, não vos ireis. A gente não tem que se irritar, a gente não tem que se enervar, a gente não tem que gritar. Ninguém vai matar, exceto um psicopata, como o caso psiquiátrico, que não tem nenhuma empatia, que mata sangue frio, sem nenhum arrependimento e ressentimento. Ninguém vai matar de forma fria e calculista. Todo mundo mata no momento de ira, no momento de raiva. Não é normal matar. É algo contra a lei natural, como não é normal se matar. Então, afrontar a lei natural da vida, o instinto de vida próprio e o instinto de proteção da vida é muito grave. Tem que estar completamente assaltado por uma grande ira. E Jesus diz, não temos que nos irar, não temos que nos vingar. A justiça cabe a Deus. Ouviste que vos foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não devolveis o mal com o mal, antes apagai o mal com o bem. Se alguém vos bater uma face, dá-lhe também a outra. Tudo isso é no Sermão da Montanha, que é a síntese do Evangelho. Bem, é claro que a gente tem questões controversas, como a legítima defesa. Eu entendi esse mandamento quando eu escutei um judeu, inclusive, dizendo que a melhor tradução é não assassinarás. Por quê? Nem toda morte é errada. Nem sempre matar alguém é errado. Quando é que matar alguém pode estar certo? Vamos lá. Assassinar é matar um inocente. Sempre errado. Não tem condição. Por isso que o aborto sempre é errado. O aborto voluntário é a intenção de matar o embrião ou um feto. Sempre errado. Não existe nenhuma hipótese de que o aborto está certo. Porque é sempre o desejo de matar um inocente. É muito diferente de procurar por todos os meios salvar a vida da mãe. Isso é diferente. Procurar por todos os meios salvar a vida da mãe gestante, cujo efeito colateral indesejado é a vida do feto, é legítimo. Assim como a legítima defesa. Eu sempre dou esse exemplo. Eu estou na minha casa, posto em sossego com a minha esposa e os meus filhos. De repente chega um estuprador. Eu não só posso, mas eu devo proteger os meus filhos. E se o único meio de protegê-los e proteger a minha amada esposa for matá-lo, eu não só posso, como eu devo fazer isso. Eu não estou assassinando o estuprador. Eu não estou assassinando o ladrão que entrou à meia-noite da minha casa. Eu estou protegendo os inocentes. Se ele está armado e o único meio for... Agora, se ele está com um pedaço de vassoura, eu tenho faixa preta em judô ou jiu-jitsu, eu posso muito bem enforcá-lo, eu posso prendê-lo, eu posso quebrar o braço dele, por exemplo. Ou eu posso dar um tiro na perna dele, por exemplo. Então, é claro que, como se diz no direito penal, eu não posso ter o excesso de legítima defesa. Eu não posso matá-lo e matar toda a família dele dizendo, não, legítima defesa. Claro que não, foi um excesso absolutamente injustificado. Da mesma forma que eu tenho que me defender, é absolutamente legítimo que eu me defenda de um assalto, de um assassinato, por exemplo. Ou que o Brasil se defenda no caso de uma guerra justa
por uma invasão estrangeira. Não é errado, não estaríamos incorrendo no quinto mandamento nesses casos. 3.1. O amor por si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Lembrem-se que desde o Levítico, e Jesus recupera isso, o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Eu amo a vida do próximo porque eu amo a minha vida. Porque a minha vida e a vida do próximo, ambas são quistas e amadas por Deus. E eu amo o que Deus ama, e eu valorizo o que Deus valoriza, eu promovo o que Deus promove. Se Deus criou alguém, quem sou eu para extirpá-lo? E São João diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Como ele pode amar a Deus que não vê, se ele não ama o próximo que ele vê? Por isso que a gente ama a Deus no próximo. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas se perfaz no amor ao próximo como a si mesmo. E eu amo o próximo como a mim mesmo, querendo que o próximo ame a Deus sobre todas as coisas. Portanto, a maior forma de amor, de Santo Tomás de Aquino, é o apostolado. É ajudar a que os outros amem a Deus sobre todas as coisas. A melhor forma de amor não é só dar pão ao corpo, ou água ao corpo, ou vestimenta ao corpo. Porque o corpo não é o mais importante da nossa vida. É importante, e Deus quis, e Deus criou. O mais importante é a alma. Por isso que instruir os ignorantes, nesse sentido, é uma bem-aventurança espiritual superior às bem-aventuranças corporais. Porque amanhã o corpo vai ter fome de novo. Mas a palavra de Deus é de vida eterna. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, diz São Pedro, quando todos estão abandonando, depois do famoso discurso na sinagoga de Cafarnaum, sobre o pão vivo descido do céu. Quando ele fala, eu sou realmente o pão vivo descido do céu, quem não me comer, quem não me mastigar, quem não me triturar na boca, não terá parte comigo. E todo mundo falou, essa palavra é dura, como assim um pão que eu vou comer, um canibalismo, eu vou comer a carne dele, a minha carne é verdadeiramente pão. Todo mundo acha estranho isso e vai embora. Ele fala, tudo bem, pode ir, e vocês? Vocês vão também? Ele pergunta para a igreja. E Pedro, como sempre, toma a dianteira e fala, não, jamais te deixaremos, Senhor. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. 3.2. Não, 3.1 ainda. A legítima defesa pode ser um dever grave para quem é responsável pela vida de outrem. Por isso que eu disse, no caso do marido em relação à esposa, do pai em relação ao filho, do policial em relação aos cidadãos, do soldado em relação aos civis, numa guerra. Não é só a legítima defesa própria, mas também a dos outros que estão submetidos a mim. 3.2. O ato de matar em legítima defesa não é homicídio, se a intenção for preservar a própria vida e não tirar a vida do agressor. É o caso do duplo efeito que eu mencionei em aborto terapêutico. Essa expressão é muito ruim, aborto terapêutico. Porque, na verdade, o aborto em si nunca é uma terapia. Porque eu não estou cuidando do feto, eu estou cuidando da mãe na qual o feto está. O meu objetivo é salvá-la. O meu objetivo é curá-la. Se não houver nenhum meio de fazer isto sem sacrificar a vida do bebê, é legítimo. Mas a intenção é a palavra-chave aqui. Se um policial está protegendo alguém e sabe que essa pessoa não está armada e um tiro no pé, ou na perna, ou para cima, ajudaria pela sua experiência, mas dolosamente mata, ele vai responder diante de Deus. Se é que não vai responder diante dos homens. Diante dos homens é muito fácil escapar. De Deus, ninguém escapa. Isso deve nos dar muita serenidade em relação às injustiças que ocorrem e sempre ocorrerão todos os dias. Porque o conhecimento humano é muito limitado, é muito parcial. Mas o conhecimento de Deus é pleno, é perfeito, é absoluto. Logo, Deus vai chegar com esse policial e dizer, você, naquele dia, não foi por legítima defesa do inocente. Você matou dolosamente, você matou por ira. Você matou não só quem estava lá, você matou uns 5 que estavam na esquina. Ou seja, é muito mais um sádico, é muito mais um assassino do que um protetor. 3.3. Quem tem autoridade deve repelir agressores mesmo com o uso da força quando necessário. Quando necessário. O exemplo de Jesus Cristo com os vendilhões do templo é bem didático. É um exemplo da chamada ira santa.
A ira ou raiva sozinha pode ser considerada um pecado capital quando turva a razão. Quando eu grito, quando eu explodo, quando eu atropelo, quando eu atravesso, quando eu brigo, quando eu não escuto. Pecado. Por outro lado, a ira também é a força psíquica que eu preciso para exercer a virtude da fortaleza. Eu preciso de força. Eu estava cansado hoje, por exemplo, muito cansado. Eu precisei de raiva para vir. Positiva. Não raiva negativa. Eu não teria conseguido vir se eu não tivesse mobilizado um desejo intenso para mover o meu corpo, para sair da cama, para tomar um banho, para chegar aqui. Então, essa é a ira no sentido positivo, proporcional ao cansaço que eu estava, ou a tristeza, ou a desmotivação. Então, eu consigo ativar uma energia psíquica interior para agir. Jesus, diante da profanação do templo pelos vendilhões, que estavam profanando, como o profeta Jeremias disse, fizeste da casa de oração uma casa de ladrões, um corvil de ladrões, porque estavam superfaturando ali os animais que eram vendidos para sacrifício no templo. Então um cordeirinho que valia R$10 era vendido por R$1.000, porque todo mundo precisava. Uma pombinha que valia 50 centavos era vendida por R$10. Então Jesus sabia que eles estavam ali superfaturando e vendendo, praticando a usura, e principalmente no átrio dos gentios, que já era um lugar sagrado. O átrio já era um lugar sagrado, já estava dentro do templo, como se estivesse bem ali, entre a porta e a escada. Já é dentro da igreja. Se você fala mal de alguém, se você fala um palavrão, se você fala uma besteira dentro da igreja, é mais grave. Porque o nosso Senhor está presente aqui, muito mais presente, inclusive, do que estava no templo de Jerusalém, embora estivesse presente. Por quê? Porque com a encarnação, Deus se faz carnalmente presente. E a Eucaristia é a perpetuação da carne de Cristo, do corpo de Cristo. Por isso que a gente reverencia o Senhor presente no sacrário. Jesus amarra o chicote, costura o chicote. Esse é um detalhe muito importante do Evangelho, porque ele não saiu explodido, ele não saiu totalmente destemperado. Ele premeditou, ele calmamente soube o que ia fazer. E ele, com inteligência perfeita, sabia que a única maneira possível de acabar com aquela injustiça seria virando as mesas e expulsando os vendilhões com o chicote. Ele foi injusto? Não, ele foi proporcional ao agravo. Se ele chegasse com toda delicadeza e dissesse, por favor, queiram se retirar desse lugar porque é impróprio, não iam sequer ouvi-lo. Ele ia perder o tempo. Se bobear, ainda iam xingá-lo, ainda iam ultrajá-lo. Então ele não foi irado no sentido do pecado, mas ele foi irado no sentido da força, ele foi forte. E a virtude da fortaleza sempre pressupõe a faculdade psíquica do apetite irascível, que é essa força que um pai tem que ter, que um policial tem que ter, que um pastor de almas, um sacerdote tem que ter, que um professor tem que ter, para corrigir o erro e indicar a verdade, para mostrar a bondade contra a maldade. 4. A pena de morte. Esse é um tema que se tornou mais polêmico ainda recentemente, porque a igreja sempre considerou, por esse mesmo argumento, a pena de morte como legítima. A igreja sempre achou que, havendo pessoas que confrontavam gravemente a ordem social e ameaçavam gravemente a paz pública, não havendo outros meios de prendê-la, de contê-la e de impedi-la de cometer outros crimes, que se tivesse a pena de morte. A pena de morte foi aceita pela igreja ao longo da história, pelo mesmo argumento que, não havendo como conter um criminoso, que ele vai matar mais 20, e ele está acabando com a paz pública, é melhor a parte do que o todo. É melhor sacrificar uma parte do que permitir que uma parte sacrifique o todo. Certo? É como deixar um filho de castigo. Olha, a gente tem que jantar. O filho não está deixando a gente jantar, então ele não vai jantar com a gente. Não tem outro meio de promover. Eu não posso sacrificar todo o jantar porque um filho o impede. No entanto, o Papa Francisco alterou o catecismo da Igreja Católica. E eu transcrevi aqui o parágrafo corrigido. Isso foi alvo e é objeto de muita polêmica, se ele poderia ou não fazer isso,
né? O fato é que ele fez, e agora a pena de morte não é mais admissível, pois é um atentado à inviolabilidade e à dignidade da pessoa humana. E a igreja se compromete a aboli-la em todo o mundo. Diz o Papa Francisco e o Catecismo da Igreja Católica atual, estou na página 2 no topo. Durante muito tempo considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, com uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Bem comum é a paz, a ordem, a justiça, a segurança. A gente saber que vai voltar para casa e que nenhum assassino vai nos matar na volta de casa. Hoje vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. A dignidade da pessoa humana é inviolável. Um criminoso continua sendo digno. Ele não se torna um animal a ser espancado, estuprado. Por isso que as nossas cadeias são tão indignas, porque aviltam tanto a dignidade da pessoa humana, ainda que eles sejam culpados de crimes ignominiosos. Continuam sendo dignos. Tem dignos de direitos, de respeito, de consideração, de tratamento, de reabilitação, de ressocialização, como se diz no direito penal. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Essa é a palavra-chave do magistério do Papa Francisco e de Cristo. Mesmo um serial killer pode se redimir. Ele pode se arrepender, ele pode se converter. A gente não tem que dar ninguém por perdido. Por isso que a gente perdoa 70 vezes 7. Se um assassino pedir para se confessar, o sacerdote tem o dever de ouvi-lo. E se ele estiver realmente arrependido, ele será perdoado. O sacerdote não consegue, muitas vezes, penetrar no coração dele, para saber se ele está de fato arrependido. Por isso a confissão pode não ser válida, se ele não estiver arrependido. Se eu peço desculpa da boca para fora, você pode até me desculpar. Mas se eu não vier do coração, para Deus eu não vou estar perdoado. Porque Deus quer não só da boca para fora, Ele quer da boca para dentro, Ele quer que venha do coração. Ele quer o arrependimento eficaz, que é a conversão. Ele quer a conversão. A confissão é um pressuposto para a conversão. Por isso o sacerdote diz, vai e não peques mais. Se você não fez exame de consciência, se você não se penitenciou, se você não se arrependeu, se você não está decidido a não pecar mais, não é válida a sua confissão, por mais que você decline os seus pecados ao sacerdote. Como é o nome das prisões? Como a igreja batizou as prisões na Idade Média? Penitenciárias. Isso é interessante. Penitenciárias, porque é um lugar em que o preso se penitencia. Ele se arrepende. Ele amarga o pecado, ele deseja não pecar mais. Ele perde o convívio social, que é uma grande penitência, e faz outras penitências. Ele come mal, dorme mal. Ele sofre para pagar o seu pecado. Por isso, a igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e empenha-se com determinação a favor da sua abolição no mundo inteiro. O Papa Francisco não está inovando completamente no magistério da igreja. O Papa João Paulo II, embora não tenha retificado o catecismo nesses termos, falava disso. E muitos outros papas antes disseram que a pena de morte é em caso muito extremo, muito grave, e que já não existem mais esses casos na maior parte do mundo. Agora, ele universalizou, digamos, agora é lei da igreja que a pena de morte é inadmissível pelo magistério autêntico da igreja e a gente segue e obedece. 5. Homicídio voluntário. O homicídio direto e voluntário é gravemente contrário à lei moral. O escândalo e a injustiça social que causam mortes diretas, por exemplo, por miséria, fome ou exploração, também são imputáveis moralmente. Isso aqui é muito importante, porque os 10 mandamentos, eles são, cada um deles, um guarda-chuva de vários submandamentos. Então, não é só o homicídio direto, mas toda forma omissiva de deixar morrer, por exemplo,
existe no Pará, infelizmente, aquele crime ignominioso que é a condição análoga à escravidão. As pessoas vão para fazendas, ficam lá meses comendo mal, dormindo mal, pagando, recebendo um salário de fome, sendo obrigado a pagar para um empregador, entre aspas, para sobreviver, e podem eventualmente morrer ali de fome, de sede, de malária, de doença. Quem é responsável por isso? Isso é um homicídio por parte de quem os contratou e os prendeu lá. Porque não tem ônibus para eles voltarem, não tem transporte, estão no meio do nada. Trabalham, não tem nem para onde ir. Então, se eles morrem numa condição dessa, se um trabalhador morre sob o meu domínio como empregador, eu tenho responsabilidade. Pode até ser um homicídio doloso, um dolo eventual, enfim. Então, isso é claro que a igreja reconhece como sendo também uma transgressão do 5º mandamento. Aborto, já disse, a vida humana deve ser respeitada e protegida desde o momento da concepção. O aborto direto, querido como um fim ou como um meio, é moralmente inaceitável. Preste atenção, o aborto também é inaceitável quando querido como um meio. A cooperação formal no aborto constitui falta grave. O embrião deve ser tratado como pessoa desde a concepção e não pode ser reduzido a um material genético a ser manipulado. Por exemplo, pesquisas em célula-tronco embrionária, pesquisas científicas que vão manipular o embrião. A igreja é uma das grandes estudiosas de bioética no mundo. Bioética é essa ciência que estuda os casos complexos da vida no seu início e no seu fim. Também tem a bioética social, muito assemelhada à doutrina social da igreja, que estuda as implicações sociais da lei moral. Eutanásia. O cuidado com os doentes é um dever de caridade. A eutanásia direta, por ação ou omissão, com a intenção de provocar a morte, é moralmente inadmissível. O homem não tem o direito de dizer qual vida não vale a pena. No fundo, o aborto e a eutanásia muitas vezes são formas de eugenia. Eugenia é a seleção dos melhores. Dizer assim, olha, você não merece mais viver. Você é cara. Você está dando muito trabalho para o Estado, para a família. Você está aí vegetando, é melhor desligar os aparelhos logo. Quem é você para dizer que vida vale ou não a pena? Ninguém tem o direito de dizer que a vida vale ou não a pena, e nenhum critério socioeconômico, médico, pode determinar. Existem países em que pessoas com síndrome de Down nem nascem mais. É como se fosse um produto com defeito, em que eu troco ou descarto. Olha, eu comprei aqui um celular, mas ele está com defeito, eu vou comprar outro. Ou eu vou trocar, me dá outro. Você tem direito de arrependimento, né? 7 dias corridos se eu comprar fora do estabelecimento. Não é assim com uma pessoa humana. Eu não posso abortar ou matar por eutanásia. Ou suicídio assistido. Ajudar a pessoa a dar fim à própria vida é crime também. Suicídio contradiz a inclinação do ser humano à conservação da vida. Então, não matarás significa não matar a si mesmo também, claro. Né? Você poderia dizer, se você fosse um liberal, individualista, não, tudo bem, eu não mato o outro, mas a minha vida é minha, eu posso dar fim a ela. Não, a sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. Não foi você que gerou a sua própria vida. Por isso que você deve honrar os seus pais, que foram o canal material pelo qual você nasceu. E não só o canal material, é feio dizer isso, né? Foi a célula de amor para que você nascesse. É gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. Olha que interessante, como a doutrina social da igreja, em geral, relaciona as virtudes humanas, como a justiça, com as virtudes teologais ou sobrenaturais, como a esperança e a caridade. Um doente tem a firme esperança de ter um céu, uma expressão que eu escutei da Laís, minha esposa, pela primeira vez, não sei se ela ouviu de alguém, um alto céu,
Uma pessoa que sofre muito na terra será muito recompensada no céu. A gente nunca pode dizer, não, essa vida não vale a pena, não está fazendo nada aqui. Sim, ele está sofrendo, tem pessoas que vivem sofrendo. Tem pessoas para as quais a vida é um calvário. Isso para o cristão é bom. A revolução de Cristo é exatamente isso. Bem-aventurados que choram. Ah, não, tive uma ideia, vou matar aqui esse que está chorando, porque chorar é ruim. Se numa perspectiva humana, chorar é ruim. A gente queria que ninguém chorasse. Só que aqui é o vale de lágrimas. Depois conheçam a piedade, as lágrimas de Nossa Senhora. É uma piedade lindíssima. A Nossa Senhora das Dores, que aparece as lágrimas, né, dela chorando. E não, a gente não fica compungido e compadecido como se fosse algo intrinsecamente ruim. A gente fica emocionado que essas lágrimas são fecundas. Essas lágrimas são boas. Para o cristão, sofrimento é cruz, e cruz é redenção de si e dos outros. Nós atuamos como corredentores, porque o meio com o qual Cristo nos redimiu foi o sofrimento da cruz. Ele poderia ter nos redimido de outro modo. Só que quem somos nós para contrastar o modo como o próprio Deus elegeu para nos salvar? Se o preço do nosso resgate foi o sofrimento de Cristo, o sofrimento é bom. E se Cristo quis que nós participássemos do sofrimento dele, tanto melhor. Por isso que ele diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Quem quiser. Quem quiser vir após mim. É um convite. É o convite que a gente diz aqui na missa todos os dias. Felizes os convidados. Quem está convidado? Todo mundo está convidado. Os batizados em particular, os crismados em particular, os soldados de Cristo, os que estão mais próximos dele. O suicídio, 8.2, página 2, portanto, é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. A responsabilidade pode ser diminuída por sofrimento psicológico. Não se deve desesperar da salvação dos que se suicidaram. A igreja reza por eles. Isso é um ponto interessante da doutrina católica. A doutrina católica afirma solenemente que certas pessoas estão no céu. É dogma de fé que Nosso Senhor está no céu? Óbvio, é o dogma da ressurreição. É um dogma de fé que Nossa Senhora está no céu? Óbvio, é o dogma da Assunção. É um dogma de fé de que os santos canonizados, São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, São Justino Marte, Santo Agostinho, Santo Tomás, doutores da igreja, Santa Teresa, eles estão no céu. Tá? São Francisco, Santa Clara, eles estão no céu. Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Inácio de Loyola, todos esses que nós comemoramos quase todos os dias. Né? Há uma miríade de santos no céu. Mas a igreja nunca disse que alguém está no inferno, exceto o demônio e os seus próceres. Eles estão com certeza no inferno, dogma de fé. E quem mais? Judas está no inferno? Não sabemos. Hitler está no inferno? Não sabemos. Stalin está no inferno? Não sabemos. Mao Tse Tung está no inferno? Não sabemos. Hitler, Mao Tse Tung e Stalin são responsáveis por mais de 100 milhões de mortes. 100 milhões de mortes. Sobretudo Mao Tse Tung e Stalin. Eles estão no inferno? Não sabemos. Não dá para saber. Se vocês lerem o Inferno da Divina Comédia de Dante, vocês vão ver lá o círculo dos suicidas. Era muito comum, na Idade Média, se afirmar que o suicida está no inferno. Não é verdade de fé isso. Nem tudo que está na Divina Comédia é dogma de fé. Isso é uma opinião, digamos assim, medieval. A igreja nunca chancelou isso como verdade de fé. Por isso a gente tem que rezar por todo mundo. A gente tem que rezar por todo mundo, a gente tem que rezar por Judas. Judas se suicidou. Judas cometeu o pior crime possível. Ele entregou o Senhor. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, todos esses fizeram algo terrível. Terrível. Eles estão no inferno? Não sabemos. Judas se suicidou. Está no inferno? Não sabemos. Não devemos nos desesperar, porque muito maior do que todo o mal do mundo é a misericórdia de Deus. Do ponto de vista humano e lógico, sim, eles estão cumprindo a pena eterna. O que é dogma de fé também, isso é uma controvérsia de um grande teólogo católico do século XX, que é o Hanus von Balthasar, de que o inferno poderia estar vazio. Isso não é verdade. O inferno não está vazio, nós não temos que esperar isso. Ao contrário, o inferno está cheio, só não sabemos de quem. A porta é estreita para chegar ao céu.
Por isso que a gente tem que lutar para o céu. Lutar. Porque o pecado original nos encaminhou para baixo, para os infernos. Página 3. O respeito pelo próprio corpo e pela dignidade humana. O escândalo é uma atitude ou comportamento que leva os outros ao pecado. Essa é uma visão bastante clara da dimensão social do homem. Ninguém se salva só e ninguém se condena só. A salvação e a condenação são estritamente individuais. Porém, como nós somos sociáveis, as nossas ações repercutem uns nos outros. Nós somos influenciáveis. Hoje a gente tem esse fenômeno dos influenciadores, que tem um mecanismo digital de repercutir, reverberar em centenas e milhares de pessoas. Se um influenciador compra uma coisa, esse produto vai vender muito como um comercial. Na minha época era comercial de televisão. Eu tive uma aluna em Porto Alegre, que ela é influenciadora nutricional. Ela é nutricionista. Então ela foi recebendo produtos para provar, para dizer esse lanchinho, essa barra de cereal, esse iogurte, esse não sei o quê. Né? E ela influencia. Ela influencia. Ou seja, se uma coisa boba com todo respeito, como isso, não é tão boba, é saúde, digamos assim, né? A saúde não é boba. Impacta, imagina a conduta moral grave, para o bem ou para o mal. E o termo técnico que Jesus usa é o escândalo. Ele diz, é inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Então o escândalo é o tropeço, é quando eu ponho o pé para que os outros tropecem. É quando a minha conduta influencia os outros. Então quem causa o escândalo, especialmente os pequeninos, peca gravemente. E se vocês lembram que Jesus fala em relação aos escândalos pequenos, é algo extremamente eloquente. Ele diz, é melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço, se jogasse no alto mar, do que se escandalizasse um desses pequeninos. É maravilhoso isso. É muito melhor morrer sem ter esse pecado, do que cometer esse pecado, que é escandalizar uns pequeninos. Por quê? Os pequeninos são os inocentes. Respeito pela saúde. A vida e a saúde devem ser razoavelmente cuidadas. Drogas, abuso de alimentos, álcool e medicamento são moralmente condenáveis, quando usados exatamente para menosprezar o dom da vida e da saúde. Então a gente tem aqui, por exemplo, overdose, a gente tem overdose de remédios, a gente tem abuso de alimentos, a gente tem uma série de condutas totalmente nefastas para o corpo que atentam contra este mandamento. Esse mandamento inclui também a integridade corporal, a tortura, a amputação sem necessidade médica e a esterilização direta são moralmente inaceitáveis. E aqui tem um tema importante. A esterilização direta, como a laqueadura e a vasectomia, e os métodos contraceptivos abortivos são gravemente condenados pela igreja. São práticas comuns numa sociedade de mentalidade antinatalista, de mentalidade que amputa o sexo da sua dimensão procriativa. O sexo tem uma dupla finalidade quista por Deus. Uma finalidade unitiva, de unir o casal, e procriativa, de gerar vida. Amputar uma dessas dimensões é instrumentalizá-lo. Por exemplo, amputar a dimensão unitiva em proveito exclusivo da dimensão procriativa é errado. Assim como amputar sua dimensão procriativa em proveito exclusivo da sua dimensão unitiva. É errado também. 12. O respeito pelos mortos. E a igreja, por isso que eu gosto de ser católico, eu acho lindo isso. A igreja não está preocupada em pegar bem. A igreja não está preocupada em seguir a moda. A igreja não está preocupada em ser atual. O Chesterton diz, a salvação do mundo depende de um punhado de homens que têm a coragem de ser anacrônicos. E os difamadores podem dizer, você é medieval. Não, eu não sou nem medieval, nem antigo, nem moderno. Eu sou católico.
Essa verdade não era normal na antiguidade. E também não era normal na Idade Média entre os bárbaros, que abortavam e matavam à torta e à direito. Porque para os bárbaros a vida humana, a vida de uma mulher, a vida de um estrangeiro, a vida de um aleijado não era nada. Eles matavam como quem rasga um papel, assim, como quem amassa um papel e joga no lixo. Então, nem enterravam, deixavam os abutres comer. Vou já falar do respeito aos mortos e aos cadáveres. Então, na Idade Média, a Idade Média foi um período da Idade Média, houve uma cristianização, mas um período, a Idade Média durou 1000 anos aproximadamente, entre 476 e 1453, entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. Aí você fala assim, Idade Média. Um período da Idade Média, entre mais ou menos o século XI e o século XIII, a sociedade foi bastante cristã. A legislação foi cristã e havia poder político cristão. Mas antes, até o século XI, a luta contra os bárbaros. E a partir do século XIV já havia heresia difundida em todo canto. Que depois explodiu com a reforma no século XVI. Então, não é ser medieval, ser retrógrado, não, é ser cristão, é ser católico. É defender a vida. Então, o grande documento de Paulo VI, a Humanae Vitae, né, na época da Revolução Sexual, foi profética. Olha, se você aceitar o contraceptivo, acaba a família. Simples. E foi totalmente profético, como esse homem foi iluminado por Deus, para no começo da Revolução Sexual, ele perceber o princípio, que era o sexo inconsequente, como ele fala. O sexo que não está ligado à vida, que não é o sexo como Deus quis. É o sexo baseado no prazer e na troca de prazer. E depois isso vai gerar relações frágeis. Isso vai gerar divórcio. Isso vai gerar filhos sem pais. Isso vai gerar aborto. Isso vai gerar uma série de consequências que a gente viu de camarote, digamos assim, acontecer. E a igreja continua defendendo a verdade do Evangelho. 12. O respeito pelos mortos. A cremação é permitida, desde que não seja uma negação da fé na ressurreição. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição da carne e do corpo transfigurado, e não desse corpo que vai se putrefazer, independentemente da conservação tecnológica num cemitério, num formol, digamos assim, que vai durar no máximo, né, alguns anos. Os vermes vão corroer o nosso cadáver independente. Então, cremar não significa negar a carnalidade mais do que enterrar de forma mais digna. Porque daqui a alguns anos, o cremado e o não cremado vão estar tão indistinguíveis e irreconhecíveis como qualquer outro. A gente crê na ressurreição da carne, do corpo transfigurado. Vocês lembram de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz: o Espírito recuperará a carne transfigurada. É o Espírito que dará vida nova à carne. Nós seremos reconhecíveis no céu. Mesmo antes da ressurreição da carne, que só vai se dar no final dos tempos. 13. Salvaguarda da paz. A paz como obra da justiça e fruto da caridade. Isso aqui é outro exemplo da doutrina social da igreja. A paz é fruto de duas virtudes. Da justiça, se cada um tiver o que lhe pertence, se cada um tiver os seus direitos respeitados, se cada um tiver o seu espaço, digamos assim, a sua propriedade, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua família, o seu domicílio, etc., tudo vai funcionar bem. Por outro lado, essa paz não se compara com a paz que a caridade gera, que é muito mais uma paz positiva e construtiva de irmãos, não só de cidadãos. Por isso que se lê aqui no 13.2, a paz não é simples ausência de guerra, mas uma obra da justiça e fruto da caridade. A mansidão e o perdão são atitudes cristãs fundamentais. A mansidão e o perdão são virtudes já sobrenaturais que superam em muito a justiça. Muitas vezes não é justo perdoar. Aliás, o perdão começa quando se supera todas as instâncias de justiça. O Benedito Nunes, meu mestre, contava uma história muito engraçada que ilustra esse fato. Ele diz que tinha uma aluna muito humilde, com muita dificuldade na filosofia. Ele era professor de filosofia, o Bené.
E ela chegava assim, toda a prova. Então eu entendo que tenha sido 4 vezes, tá? Porque vamos calcular 4 provas por ano na disciplina. E ela sempre tirava nota abaixo da média. E ela chegava com ele e dizia assim: professor, reveja aí e tente arredondar a minha nota por justiça. Veja se eu tenho direito de... Ele revisava a prova. Não. Então veja de novo se não dá por misericórdia, por caridade. Exatamente porque você não tem o direito a nota por caridade, né? Mas seria nesse caso uma injustiça ruim para ela, porque ela não ia buscar estudar o que ela não aprendeu. É como uma mãe que tem o dever de castigar o filho para o bem dele e educá-lo para o bem dele. Não é caridade a mãe que não corrige o filho, pelo contrário, ela demite a sua função de educadora, que tem que corrigir. É como um médico passar a mão na cabeça de um paciente para continuar doente. É como um sacerdote passar a mão na cabeça de um pecador para ele não deixar de pecar. Jesus fala: vai e não peques mais. Mulher, onde estão os que queriam te condenar? Eu, que poderia, porque eu não pequei, lembram? Foi a única vez que a gente vê no Evangelho Jesus escrevendo alguma coisa. Ele escreveu na terra, na areia. Por quê? Eu fui convencido por São João Crisóstomo do que ele escreveu. A hipótese de São João Crisóstomo é porque ele escreveu o nome de cada um daqueles algozes com o pecado principal deles. Então ele foi escrevendo e ele fez uma lista e todo mundo ficou impressionado. Ele falou: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E ele sabia o que cada um tinha feito. E cada um se lembrou e viu, falou, realmente... cada um foi embora, a começar pelos mais velhos. Isso é interessante também. Os mais velhos são mais compreensíveis, eles sabem mais que a carne é fraca, eles sabem mais do barro de que eles são feitos. E todo mundo foi embora. Ele perguntou: mulher, onde estão os que te condenavam? Eu, que não tenho pecado, poderia ter, pela premissa que eu disse: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Se Nossa Senhora estivesse por lá, ela poderia ter atirado a pedra. Mas certamente ela não iria fazer isso. E ele diz: vai e não peques mais. Ele não disse: está tudo bem, não é pecado. Misericórdia não é desmerecer o pecado. Não é passar a mão na cabeça do pecador e dizer que não é pecado. Isso não é misericórdia. Isso é uma falsa misericórdia. Misericórdia é superabundar o amor e o perdão sobre o pecador, desejando que ele deixe de sê-lo. 14. A igreja tem uma rica doutrina da chamada guerra justa, que começa com Santo Agostinho, sobretudo, que é para pensar nos princípios de justiça que tornam a guerra, que é inevitável, menos má, menos danosa, menos mortal, menos mortífera. Primeiro, a guerra deve ser evitada. Por quê? O cristão é promotor da paz. A promoção da paz é uma bem-aventurança. Tenham sempre as bem-aventuranças no horizonte de vocês. Elas são uma síntese perfeita. Depois dos 10 mandamentos, a gente bem que poderia estudar as 8 bem-aventuranças. Porque são a versão neotestamentária da nova aliança da perfeição dos mandamentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres, os puros, bem-aventurados os que promovem a paz e bem-aventurados os perseguidos. Essas 8 bem-aventuranças são um plano de vida completo do cristão. Então, uma delas é promover a paz. O cristão é um promotor da paz. 14.2. A guerra, porém, só é justificável em situações de legítima defesa, que nesse caso é da pátria, ou da cidade, ou do Estado, ou da nação. E sob condições muito estritas. E a igreja elenca os 4 critérios de uma guerra justa. Primeiro, é o último recurso. A gente tenta tudo que pode, pelos meios diplomáticos, que não haja guerra. Uma vez que ela está desencadeada, nós devemos embarcar nela com probabilidade séria de sucesso. Ou seja, não pode ser uma guerra inútil, em que todo mundo mata e morra simplesmente e não dê em nada. Por exemplo, a guerra da Ucrânia é uma tragédia. É simplesmente uma tragédia. As guerras no Oriente Médio são uma tragédia. Não tem muita expectativa de dar certo. Não vai funcionar.
Vai só gente vai morrer. Essa guerra do Irã, graças a Deus, durou pouco, exatamente porque não ia dar em nada. Então suspende a guerra, não adianta nada. Se o Irã acha que vai acabar com Israel, se Israel acha que vai acabar com o Irã, não vai. Então é melhor não guerrear. 3. Proporcionalidade entre danos e objetivos. Ou seja, tem que haver uma estratégia e um cálculo. Porque o que está em jogo é muito grave, é a vida. É a morte. E não só a destruição de cidades inteiras, de sistemas de esgoto, de saneamento, de saúde, de educação. Imagina acabar com uma cidade, destruir uma cidade. O prejuízo disso para a vida humana, para a sociedade como um todo. Então tem que ser estritamente necessária a intervenção para acabar com um dano maior. Que parece ter sido, eu não estou fazendo uma análise concreta, porque eu careço de informações concretas e precisas, mas parece ter sido o caso do ataque dos Estados Unidos ao Irã. Foi algo pontual, direto, objetivo, que surtiu efeito e acabou. Pronto. Durou 14 dias, se não me engano. 4. Imunidade de civis. Ora, a guerra, olha o princípio da civilização aqui. Civis não estão em guerra. Civis são sempre inocentes. Militares, fardados, são os alvos de uma guerra. Porque eles têm a capacidade de se proteger, eles estão em alerta, e assim por diante. 15. Deveres dos cidadãos e dos militares. Os cidadãos devem servir ao bem comum. Vejam, eu disse a vocês na última aula que a partir do 4º mandamento, a gente já está no âmbito da doutrina social da igreja, que é o conjunto de preceitos da vida pública e social da igreja. E aqui ele está distinguindo o dever do cidadão, que serve ao bem comum com o seu trabalho, o fiel leigo, todos nós aqui. Aqui não tem ninguém do clero, ainda. Os fiéis leigos servem ao bem comum de 2 modos, precípios: a família e o trabalho. O objetivo do casado é ter filhos, para dar prole à igreja, para multiplicar os filhos de Deus. E em segundo lugar, para trabalhar na vida civil, para ser médico, advogado, engenheiro, arquiteto, administrador, etc. É isso que o fiel leigo tem que fazer. E, portanto, ele pode objetar a sua consciência se ele não se sentir apto à guerra. E o Estado reconhece a objeção de consciência. A Constituição prevê o direito à objeção de consciência. O alistamento militar é obrigatório em certas circunstâncias, mas eu posso dizer, eu não quero tocar em armas. Então você vai ser médico, você vai ser enfermeiro, você vai ser escrivão. Os atos contra civis e a destruição massiva são crimes morais gravíssimos, como no caso da Segunda Guerra Mundial. A acumulação de armas ameaça a paz. A igreja exorta ao desarmamento. A gente viu a Guerra Fria e a gente vive ainda na ressaca da Guerra Fria com a corrida armamentista, com a ameaça nuclear das potências mundiais. Ora, isso ameaça a paz, porque com um clique a gente pode ter uma destruição massiva, como no caso de Hiroshima e Nagasaki. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Os bilhetes de sempre, com a letra caligráfica, não faltaram. Boa noite. Professor Vitor, em 1985, a taxa de homicídio no Brasil era de aproximadamente 15 para 100 mil habitantes. Em 2023, saltou para aproximadamente 22 para cada 100 mil habitantes. A ONU considera que acima de 10
homicídios para cada 100 mil habitantes já é algo gravíssimo. O que isso quer dizer sobre a sociedade brasileira, a nossa civilização? Que ela se descristianiza a passos largos. Que a vida se torna cada vez mais banal, descartável, que a sociedade é mais violenta, que as pessoas... é mais imoral, sem dúvida. Porque a moralidade de defesa e proteção da vida é uma coisa básica, né? A gente pode associar, eu acredito, a dissolução da família, a massificação social, a atomização social, indivíduos que se sentem perdidos, que se sentem desagregados, que se sentem soltos, que se sentem irresponsáveis uns com os outros, que matam por qualquer coisa. É terrível isso, é um estado quase de guerra, né? Muitos bairros no Brasil, muitas cidades do Brasil são cidades que têm uma taxa de homicídio semelhante a cidades que estão em guerra. Isso também eu já li. A taxa de homicídio diária de capitais, Belém não está longe disso. É uma taxa de homicídio como se tivesse uma cidade em guerra. Isso é muito grave, isso é muito ruim, porque é uma perda da fraternidade social, da solidariedade social, é uma perda da humanidade. Quando eu agrido a tua humanidade, eu me desumanizo. Eu tenho que ser muito animal para te matar por qualquer coisa. Aliás, eu lembrei do Dostoiévski agora, dizer que o Dostoiévski gostava muito de animais, tinha sensibilidade com animais, dizer que nem um animal não é capaz de crueldade. Um animal, isso era o grande inquisidor. Naquele famoso conto do Ivan Karamazov ao seu irmão Alyosha, ele diz que a crueldade é algo desumano e diabólico, e nem animal é. É errado dizer que uma pessoa cruel é animal, porque o animal não é capaz de crueldade. Aquele Smerdakov, que era irmão bastardo deles, sacrificava gatos. Isso é uma coisa cruel, sacrificar seres humanos. Então a gente vê uma decadência na civilização brasileira e certamente pela perda da influência da igreja na sociedade e da família na sociedade. São indivíduos que nasceram, que não têm referências morais, pai, mãe, não tiveram educação moral, e vão lá e matam como se não fosse com eles. Uma tragédia. O aborto não é menos escandaloso. O aborto é tão escandaloso quanto uma guerra. O aborto mata mais do que as guerras. Milhões de pessoas abortadas. Isso é algo terrível. Muito, muito trágico. Se houver outra, eu vou ler aqui. Qual o limite da nossa responsabilidade quando somos omissos na preservação e proteção à vida? Quando, por exemplo, nos vemos inertes em uma situação de aborto ou atentado contra a vida? Essa pergunta é difícil de responder em abstrato. Depende do seu dever objetivo de protegê-la. Porque, por um lado, cada um de nós tem esse dever geral de proteger a vida. Agora, se você é a mãe, se você é o médico, se você é o marido, se a pessoa está sob a sua proteção, é o seu dever objetivo cuidar dela. Então, o limite da sua responsabilidade é proporcional ao dever objetivo de proteger a vida. Você não é responsável por um aborto que aconteceu em outro bairro, em outra cidade, em outro lugar. Você é responsável, por exemplo, do aborto que aconteceu na sua casa com a sua filha. Aí sim, que você sabia e que você tinha meios para impedi-lo. Diga. Eu tenho curiosidade em saber se uma pessoa, antes de morrer, pode anunciar, falar com algum familiar, para que o seu corpo seja doado, por exemplo, para alguma faculdade, a fim de estudos. Pode. Isso é legítimo. Doação de órgãos pós-mortem, né? Sim, desde que ele não esteja, digamos assim, se matando para isso, né? Se ele já fosse morrer, deixar em testamento, ou a lei atual, vigente no Brasil, de doação de órgãos, é totalmente legítimo. Não há nenhum problema em relação a isso. Pelo mesmo motivo, a cremação não é intrinsecamente errada, porque o corpo
A ressurreição da carne é do corpo transfigurado. Segunda pergunta daqui. De que maneira o consumismo exacerbado se alinha ou se opõe ao mandamento de não matar? O consumismo é uma forma de materialismo. É uma forma de comprar objetos e serviços que dão prazer com a lógica de descartá-los em seguida e voltar a consumi-los. É uma lógica de encontrar prazer no ato de consumir, no ato de comprar, no ato de se servir de algo. Ora, isso está diretamente ligado à lógica do não matar quando a vida estiver sendo sacrificada. Por exemplo, digamos que você tenha um prazer de consumir espetáculos de sacrifícios humanos ou de filmes que estão ligados à exploração humana. Aí é claro que você está indo de encontro ao quinto mandamento, principalmente na preservação da incolumidade física, da corporeidade. A gente pode pensar aqui também, isso é mais ligado ao próximo mandamento, mas a prostituição, a pornografia, também está ligado à preservação da integridade sexual. E aí o consumismo, né, está ligado a isso. Vou dar um exemplo totalmente nefasto. Na época que eu era moleque, havia um filme de morte, um filme de cenas de morte. Esqueci o nome desse filme. Eram várias cenas macabras de pessoas morrendo. Caindo de prédio, sendo atropelada, sendo assassinada, era uma coisa horrível. E eu lembro que essa fita cassete, na época, chegou em casa uma vez. E eu logo a repeli, eu achei totalmente macabro. E os meus amigos ficaram lá assistindo. Ora, você está consumindo um produto, está alugando uma fita cassete para, de algum modo, promover, gozar com a morte alheia, de forma completamente sádica e macabra. Então você estaria com certeza pecando contra os 10 mandamentos. Eu acho que eu falei para vocês isso na primeira aula. O Catecismo de São Pio V traz uma lista de uma série de preceitos que atentam contra cada um dos mandamentos. Então a gente vê que não matarás não é só tirar a vida de alguém. Bem, ninguém aqui é assassino. Mas não quer dizer que nós não pequemos contra o quinto mandamento, porque nós fazemos uma série de outras coisas correlatas a ele, relacionadas a ele. Como isso que eu falei. Assistir a um filme de morte real é uma forma de pecar contra a dignidade da vida e promover a banalização consumista da vida. A gente pode associar votar em partidos abortistas, promover causas abortistas, ideologias abortistas. A gente está promovendo de forma mais ou menos colaborativa o aborto, que é um assassinato. Elas ficaram na dúvida sobre a pergunta do rapaz lá atrás, sobre a doação do corpo para estudo. Se Sim. É permitido. Eu acredito que doar o corpo para estudos científicos depois da morte natural não seja pecado. Não há nenhum problema, você não está sendo cobaia humana, você não está se sacrificando para que o seu corpo seja estudado, você está permitindo que a ciência se desenvolva. A ciência é uma coisa boa, Deus a quis, nos limites morais. Você não é um cobaia humano, você não é uma prática eugenista de dizer que você não merece viver. Depois que eu morrer com morte natural, pode usar o meu corpo para fins científicos. Eu acredito que não. Terceira pergunta. Uma autoridade na sociedade, seja ela qual for, se deixa de socorrer a necessidade da comunidade por interesses próprios, pode ser vista como uma forma sutil de violar o mandamento? Sem dúvida. Sem dúvida. Uma autoridade que deixa de socorrer as necessidades da comunidade por interesses próprios viola o mandamento? Sem dúvida. Por quê? Como eu expliquei, a autoridade tem o dever de cuidar do bem comum.
Eu tenho dever sobre a vida do meu filho. Se eu não o socorro, eu cometo um crime omissivo, porque eu deveria socorrê-lo. Se ele morre sob os meus cuidados, eu posso ser incriminado, do ponto de vista jurídico, e do ponto de vista moral também. Eu tenho que pedir perdão por esse pecado grave de não ter cuidado de quem estava sob a minha responsabilidade. É como um policial que está dormindo na guarita e há um homicídio. Ele tinha o dever de estar acordado, vigilante, para proteger a vida do cidadão. É claro que ele vai ser responsabilizado jurídica e moralmente. Ok? Mais alguma pergunta? Eu queria dar 2 avisos e recados e convites. Primeiro, nos dias 6 e 7 de setembro, nós teremos a nossa imersão católica na Bíblia, aqui no Auditório Geraldo Menezes, da Trindade. É um sábado e domingo. Sábado das 8 às 12, das 14 às 18, e domingo das 8 às 11, antes da missa das 11h15. Esse curso é um panorama geral da Bíblia. Para que vocês que estão acompanhando os 10 mandamentos, vai ajudar muito a contextualizar, principalmente o livro do Êxodo, em que os 10 mandamentos surgem. E que eu mencionei na aula. O contexto do faraó, o contexto da libertação do povo egípcio, e também, é claro, entender a nova aliança de Jesus Cristo. As inscrições já estão abertas, a gente tem os cartazes nessa saída e naquela, deve estar colado, senão vai ser colado depois. No grupo da Escola da Fé, eu já convidei uma vez e vou reforçar o convite. Parte da verba arrecadada será para a reconstituição do auditório, para a melhoria do auditório, reforma do auditório. E setembro é o mês da Bíblia, por causa do grande São Jerônimo, cujo dia é 30 de setembro. Então vocês estão convidados e podem convidar também familiares, amigos e família, quem quiser, porque não é só restrito à Escola da Fé, eu mesmo terei outros alunos. Eu acho que com a divulgação que eu vou começar a fazer a partir de amanhã, falta um mês, vai haver uma demanda boa e vocês são o público prioritário. Segundo convite, no dia 27 de agosto começa a minha pós-graduação em Doutrina Social da Igreja. Parte desse enfoque que eu estou dando é voltada à vida social, como vocês perceberam. Inclusive, quando o Diogo me convidou pela primeira vez para falar dos mandamentos, eu estava literalmente estudando os mandamentos na chave da doutrina social da igreja. Por isso que me senti, de algum modo, convidado e atraído pelo próprio Deus para compartilhar com vocês esse estudo. Quem tiver interesse de fazer uma pós-graduação em doutrina social da igreja EAD online, as aulas vão ser às quartas-feiras à noite, online, pode se inscrever no link da minha bio do Instagram ou falar diretamente comigo. A universidade é o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro de São Paulo, e eu convidei um corpo docente muito qualificado para um estudo didático, acadêmico, completo, que envolve teologia, filosofia, história e política. Então fica o convite para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.